Costa de Camaçari. Sua praia é aqui. Boa tarde, estamos no ar às 12 horas e 20 minutos desta quarta-feira e hoje também é um dia especial aqui pra gente, né? Porque teremos uma entrevista especialíssima com a professora Dilma Mendes. A gente vai falar sobre as recentes conquistas dela à frente da Seleção Brasileira de Futsal e também as movimentações em Camaçari, né? Afinal de contas, é da cidade. Então, você que está aí do outro lado já sabe, pode nos acompanhar pelo Facebook, na nossa página Acesse Play, ou pelo aplicativo Bahia Link TV, usuário Bahia Link e a senha SouMaisBLK, e também lá no nosso site www.acesseplay.com.br. É só você ir lá no ícone, no menu principal, TV Acesse Play, e você já estará aqui nos assistindo, tá bom? Então fiquem ligados, compartilhem aí a nossa programação para que outras pessoas nos acompanhem. Mas agora, sem mais delongas, vamos dar boa tarde dela, né? A professora Dilma, seja muito bem-vinda e antes de qualquer coisa, parabéns, né? Em dose dupla, pela conquista e também pelo Dia do Professor, que foi ontem. Opa, é um prazer imenso voltar aqui. É como a gente sempre fala, né? Precisamos voltar no lugar que a gente sempre é bem recebido, né? E vocês fazem um trabalho aqui com o esporte que a gente precisa realmente ter esse reconhecimento, né? Do quanto é bacana o trabalho de divulgação que vocês têm e a audiência que vocês têm no esporte. Então, muito feliz em estar aqui nesse momento. Que maravilha. As portas aqui sempre abertas, professora. Professora Dilma Mendes, né? Assim que a maioria das pessoas chamam. Verdade. Então, assim, já tem ali o professora com parte, né? Uma extensão do seu nome, de alguma maneira. E ontem foi um dia especial para todos os professores, né? Dia 15 de outubro. O Dia do Professor, e para você é um dia ainda mais especial, porque no Dia do Professor você recebeu também uma homenagem especialíssima na Câmara de Vereadores aqui de Camaçari, por conta, né, das conquistas, enfim, mas caiu num dia que parece que encaixou, né? Teve tudo a ver ali. É verdade, a gente fica feliz que fui homenageada pela Câmara de Vereadores. Eu, inclusive, queria aproveitar esse momento de audiência e agradecer toda a bancada da Câmara de Vereadores, em nome do seu presidente, Jorge Curvelo, pela essa grande homenagem que foi feita a uma camaçariense, professora, e num dia tão especial, né? Porque, é como eu sempre digo, a gente conduz, né, os sonhos e a forma das nossas crianças de hoje em dia. Então, a gente tem um papel tão importante quanto nascer, né? E aí eu fico muito feliz porque coincidiu os 2 dias aí, nem nada é por acaso, né? Verdade. Deu certo. Agora, Dilma, a gente sempre fala, né, que você como treinadora tem ali uma história muito grande no município, fora dele também, né, obviamente. Então agora é de Camaçari para o mundo, literalmente, né? Foi isso que aconteceu com essa recente conquista aí da Copa do Mundo de Futsal e que teve uma coincidência muito bacana, né? Foi como se fosse um presente, literalmente, para Camaçari, Perfeito. Porque foi ali, né, dia 28, aniversário da cidade. Inclusive, você, nas suas redes sociais, postou dessa maneira, né? Que além de ser uma conquista pessoal, profissional, Sim, mas também era um presente para a sua cidade exatamente no dia do aniversário de Camaçari. começou como um sonho, né? De um dia poder morar e viver em Camaçari e conseguir hoje concretizar em poder afirmar de que é possível viver e morar aqui e ter o reconhecimento a nível de mundo, né? Isso não é impossível e a gente via muito o esporte coletivo, nossos atletas sempre ter a menção de ter que sair do município, ter que sair da sua casa para conquistar algo. E eu via exatamente o inverso disso. Acredito, como todos sempre falam para mim, que se eu já tivesse saído em Camaçari, isso já devia ter acontecido, porque eu cheguei aos 56 anos tendo essa conquista. Mas eu tinha esse desafio, eu tive essa escolha de nascer em Camaçari, de morar em Camaçari, viver e fazer esporte em Camaçari. E nesse momento eu fiquei agraciada, na verdade, por todo o esforço, por toda a dedicação, por todas as orações, de eu ser convocada para uma Copa do Mundo e de uma final acontecer justamente no dia do aniversário da minha cidade, né?
Nós temos uma história de amor, eu e Camaçari, né? Temos uma história de dor, mas com uma infância maravilhosa, né? Lembrando os rios que nós tínhamos em Camaçari, toda a nossa história de filha de ferroviário. Então, quando eu me vi na Itália, em Roma, e tendo a oportunidade de, no outro dia, eu fazer uma final contra a seleção da Rússia, que teve todo uma história por detrás, porque na fase de classificação nós perdemos para eles, né, para elas de 3-0, com um nível muito alto, tanto que o masculino foi campeão mundial no masculino, e a gente fazer isso, e eu, pela primeira vez, na verdade, eu não estar em Camaçari no dia do aniversário de Camaçari, porque eu sempre tive em Camaçari, em todos os aniversários de Camaçari, que a partir do momento que eu entrei para o esporte, né, desde escola, de 10 anos, estudando na minha escola Dom Pedro, depois São Tomás de Cantuária, né, e sempre desfilava. Quando eu não estava dentro, eu estava fora aplaudindo os professores que estavam, mas sempre aqui, pela primeira vez eu estava fora. Então eu me vi no quarto do hotel e eu, na verdade, eu pedi para fazer um grande jogo e que se eu tivesse a oportunidade de dar um presente para a Camaçari, não era só de Dilma Mendes, né? Não era só da minha família que sempre esteve comigo, mas para a Camaçari, para a nossa história, né? E, de certa forma, ter esse título para que dissesse a outras mulheres, a outras treinadoras negras, mulheres e também mulheres negras, que é possível, sim, a gente sonhar e que a gente é que vai escolher o lugar que a gente quer estar sempre. Com certeza, Dilma, um belo recado. Agora, ao longo desses cerca de 10 meses, né, que você está à frente da seleção de futsal, ou seja, pouco tempo, entrou janeiro, foi anunciada ali, enfim, e começou esse trabalho, então... Nesse período, você já conseguiu aí 3, já é tri, né? Foi a Copa América, a Copa das Nações e agora a Copa do Mundo. E isso é num trabalho que não é um trabalho diário, não é um trabalho que se tem muito tempo, né, para treinar a equipe. Sim, quando tem competição, convoca ali, tem aquele pequeno período para poder organizar a seleção e aí partir para o abraço. Então, é muita correria, né, Dilma? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre os bastidores, né? Você chegou aqui já comentando um pouco disso, porque quando você tem o resultado, nossa, olha, foi campeã mundial, foi uma final emocionante, foi a disputa, né, foi no shootout. Shootout. É o shootout, que seria uma espécie de pênaltis, né, no futebol tradicional. Então, em geral, é muito emocionante quando vai ali para os pênaltis. Lá foi no shootout. Então, imagino que tenha sido muito tenso. Mas como é que foram os bastidores ao longo dessa competição especificamente e também das outras duas que você conseguiu conquistar com a seleção? Bom, a gente sabe como é difícil hoje, né? A gente conseguir também disputar com o futebol de campo. Porque quando as atletas, muitas delas são, na verdade, têm a visibilidade construída no futebol 7. E quando elas chegam ao futebol 7, elas têm, lógico, propostas que o futebol 7 hoje não consegue manter elas só jogando futebol 7. Então, elas vão para o campo. Uhum. Porque o campo tem os clubes que assinam carteira, que, graças a Deus, dão um salário muito maior do que hoje o futebol 7. É a realidade hoje no Brasil e no mundo também. E, assim, a instabilidade de atletas é muito grande, mas a gente tem mudado essa história a partir desse ano. Então, nós estamos vendo atletas do futebol de campo querendo voltar a migrar para o futsal 7. E isso contribuiu muito. Mas graças a esse trabalho que a Futebol 7 Brasil tem feito, de protagonizar a mulher, né, de igualar esse direito da seleção masculina e a seleção feminina. Então, a gente não tem hoje... a diferença de que o futebol masculino é tratado de uma forma diferenciada no feminino. E a equipe de trabalho, né? Até porque dentro do convite eu sempre peço que não me tirem de Camaçari. Eu preciso estar vivendo e assistindo e participando das coisas que acontecem na minha cidade. E a gente fez um plano, eu fiz uma proposta de plano, eles também me fizeram uma proposta de plano para que todas as competições, porque a gente tem uma regra que, lógico, todas as atletas convocadas, elas participam de todos os eventos que a Futebol 7 Brasil realiza,
no Brasil e fora do Brasil, e essas atletas é que são convocadas para a competição a nível de seleção brasileira. E eu tive uma equipe maravilhosa com o Felipe, que é o treinador de goleiro. Hoje ele é coordenador do Fechando Gol, lá de Zete, em São Paulo, né? Nós tivemos o Prado, que hoje é treinador, tricampeão mundial pelo Figueirense, de clubes. E nós temos um coordenador, que é o Lucas, que é sensacional, que roda esse Brasil inteiro. Então, a gente tem uma equipe por detrás, o Hugo, que é o mentor dessa nossa história de mudança de comportamento do futebol 7 feminino no Brasil. Então, dentro desse grupo, foi espalhado no Brasil para que pudesse tirar realmente as melhores atletas de todas as equipes que estavam participando. E nós tivemos lá 20 atletas que rodou o Brasil inteiro, né? E a prova do que eu estou falando é que nós tivemos a Tatiele, atleta do Vitória Camaçari, convocada, mas teve uma proposta de excelência para ir para Portugal e teve que pedir dispensa, né, da seleção, e a gente ficou muito feliz, porque hoje ela está bem lá em Portugal. Mas foi um desfalque muito grande para a gente. Foi convocado uma outra atleta, mas a gente já imaginava a forma de jogar, sistema tático, enfim. Nós chegamos a Roma dentro dessa perspectiva que nós tínhamos grandes seleções, porque no futebol de campo é diferente do feminino, né? Futebol de campo a gente tem os Estados Unidos, que está acima, né, no feminino, mas a gente também tem o México, o Peru, a Rússia no futsal, que estão realmente um pouco acima do que é o futebol 7 hoje no mundo. Então a gente sabia da dificuldade, mas assim, a gente tinha feito já um trabalho na Copa América, essa nossa visão de estar assistindo jogos, de fitas que estavam sendo mandadas até pela nossa comissão técnica, do que a gente precisava. Então a gente montou realmente um grupo muito forte, consciente da nossa função. E é como eu digo assim, eu tenho um prazo de validade na seleção, e dentro dessa perspectiva de ter prazo de validade, a gente precisa de resultado, né? E eu fui em busca, porque a gente tem que pensar sempre nisso, em busca de resultado dentro daquilo que eu acredito ser o correto para que a gente possa alcançar os objetivos. E foi então que nós tivemos uma final muito difícil na Copa América contra a seleção da Argentina, né? Foi muito difícil, mas conseguimos ganhar de 2-1 na final e fomos para o Mundial tendo uma dificuldade muito grande, porque a maioria das atletas já tinham disputado o Campeonato Mundial de Clubes e a gente teve que, na verdade, segurar algumas atletas, recuperando elas para que a gente tivesse o objetivo maior, que era ser campeão mundial. E isso aconteceu com muita dificuldade e principalmente com muita dedicação das atletas, né? De muitas estarem machucadas e dizer, nós vamos para o jogo e se precisar eu jogo. Então isso é bacana quando a gente tem um grupo que fecha num objetivo. Que maravilha, né? Então, não foi fácil, né, para quem está ali no dia a dia do trabalho. Não foi, viu, gente? Como é o trabalho. Agora, o Campeonato Mundial, a Copa do Mundo, foram quantos jogos que vocês tiveram que fazer até a final? Nós tivemos mais ou menos 8 jogos, né? Foram 24 seleções participando no total, tanto masculino como feminino. Vários jogos difíceis, principalmente nós tivemos um episódio de um acidente com a seleção do México, e não pôde jogar no dia marcado, e nós tivemos que jogar no dia seguinte 2 vezes, né, para que a gente pudesse cumprir o calendário. Então é desgastante realmente, mas enfim, foi diante dessas dificuldades que o grupo cresceu, né, que conseguimos chegar até a final. E é importante dizer que não foi fácil o jogo contra a Itália, apesar de 3-0, a Itália tem um nível altíssimo, né, de jogadoras, porque pertence às equipes italianas, né, o Roma, o próprio Chelsea, são atletas que vêm dessas equipes, tanto do futsal como do futebol de campo. Eles já vinham treinando, né, e dentro de casa, né. Então a gente tinha que estar com a torcida ali também apoiando? Muita, viu? A gente tinha os atletas da seleção brasileira masculina torcendo pela gente. Então, eu fazia de conta que eu estava com o estádio cheio. Mas como diz assim, é sinistro, viu, gente?
É bem sinistro, viu? E para eles que estavam em casa, né, tinha então um grupo maior ali, a torcida nessa hora pesa. Agora, quando você chegou em Camaçari, você foi recebida no aeroporto pela sua família, pelos seus amigos. Nossa. Você chegou numa madrugada, não foi, Dilma? Então foi um horário assim que não deu pra... Mas mesmo assim tinha uma galera te esperando lá, Nossa. independente do horário, né? Uma festa 3 horas da danada manhã. para campeã mundial Dilma Mendes, treinadora campeã. E depois aqui pela cidade você também desfilou em carro aberto, no carro de bombeiros, né? Eu acho que deveria ter avisado, porque muita gente não sabia que ia ter esse desfile, né? Porque se soubesse todo mundo ia estar lá acenando com bandeira do Brasil para ver também o troféu, as medalhas que você estava expondo. Mas enfim, foi também muito emocionante, né? Porque teve um tratamento de campeã, literalmente, como grandes campeãs desfilam pelas ruas da cidade, né, Dilma? É verdade. Eu tenho dito à minha família que vou ter problema de coração, né? Porque depois dos 51 eu sou uma chorona, né? A Dilma, a dama de ferro do futebol 7... Não existe mais. Não existe mais, né? É Dilma Maria mesmo, que eu sempre digo assim, a Dilma Mendes tem a Dilma Maria, né? A Dilma Maria fora de campo é a mãezona, mas enfim, gente, eu acho que tudo isso foi fruto da minha timidez, na verdade, né? Você vê que a minha família falou, como eu ia chegar às 3 horas da manhã, um horário realmente complicado, eu falei, pô, tô sem carro aqui, porque eu ia passar muitos dias fora, né, na Europa, eu deixei o carro em Camaçari. Aí fui saber da família e disse, não, como é que faz para poder ver um Uber, né, para vir me buscar? Então eu na verdade, não esperava. Como a ficha não tinha caído, eu fui campeão do mundo, mas é uma coisa tão, ainda sem a ficha cair, que eu tô assim, eu fui campeã, tetracampeão baiana hoje no futebol 7, tá pesando mais do que eu ser o campeão mundial. E aí me disseram assim, não, o Uber vai pegar vocês, quando você chegar aqui pousar, você avisa que a gente... e aí, eu tinha colocado a mala para despachar. Quando eu passo, tem muita gente ali fora. Eita, quando eu olho, eu vi um adeuzinho de lá e digo, meu Deus do céu. Fizeram uma surpresa, pegaram Dilma. E não me disseram nada em relação, né? Quando o Flávio, o Márcio, eu queria agradecer a Márcio da Cidade do Saber, que também escondido foi fazer essas coisas, juntamente com a prefeitura, através da coordenação de esporte e a Secretaria de Governo. Porque eles sabem que se eu tivesse com toda a galera de Camaçari, eu era a primeira a pedir aquele carro para ir. Mas eu fiquei tão tímida que eu disse, eu preciso de minha filha lá em cima, porque é a minha sobrinha que eu tenho como filha, porque sozinha eu não vou ter coragem de subir nisso aí não. Né? Aí o Major, eu queria agradecer ao Major que liberou, né, porque só podia uma pessoa em cima. Ele, com todo cuidado e segurança, liberou mais uma pessoa para ir em cima. Mas eu estava assim, desesperada, até porque... À noite, às 9 horas da noite, é que foram me dizer. Minha tia, aí que eu estava com tudo certo para no outro dia ir para Salvador. Disse, não, a senhora vai ter uma homenagem que vão fazer, mas até então não me disseram que era carro de bombeiro, não, viu? É um mini trio que ia estar, eu digo, mini trio, eu boto a família toda em cima e vou ali, né? Mas quando eu cheguei lá, eu falei, vocês querem me matar, velho. Mas assim, é muito emocionante esse reconhecimento, né? Na verdade, assim, se sentir abraçada é muito bom, né? Não existe uma coisa melhor do que o amor e se sentir abraçada, porque isso a gente transborda. E isso foi muito gratificante para mim, em saber que minha cidade, ela me abraça, entendeu? De todas as formas. E isso que é mais importante. E aumenta a minha responsabilidade de continuar, porque já me vieram perguntar, então eu aproveito a oportunidade, eu vou continuar morando em Camaçari, vivendo em Camaçari e fazendo as mesmas coisas que eu sempre fiz, de uma forma agora mais suave, eu acredito. Porque na hora que eu for bater numa porta e dizer eu quero uma chuteira para esse tal jogador e vai lá e entregue a ele, por favor, me dê essa chuteira para ele. Portas abertas, né? Porque, claro, todo mundo sabe que Dilma pode fazer se ela tiver a ferramenta na mão. Olha aí, à frente da seleção brasileira de futsal. Agora, isso que você acabou de falar é muito interessante, né, Dilma? Porque independente de ser hoje treinadora da seleção, de ser reconhecida mundialmente, né, enfim, e tá aí nesse momento tão especial, a Dilma é de Camaçari, mora em Camaçari, tem o seu trabalho na cidade de Camaçari. Eu lembro que quando começou
esse campeonato, essa Copa Futsal Camaçari, vocês vieram aqui falar, né? Não tinha nem começado ainda a ter a parte do arbitral, Exatamente. enfim, de como é que ia ser. E agora a gente já está chegando na semifinal, nessa sexta-feira, né, Dilma? Sim, então, foram aí muitos jogos, você falou, vai trazer as estatísticas dos jogos, muitos gols, enfim, com certeza muita emoção para todos que participaram e está chegando ali na reta final. E o mais importante de tudo é a gente ver a valorização através também de premiação, né? Vai ser mais de 10 mil reais em premiação para os campeões, então para se encontrar uma premiação como essa não é fácil, né? Então é algo que Camaçari está fazendo em parceria a prefeitura, né? Em parceria aí com o Esporte Mais Camaçari, e que realmente dá ali o tom da valorização. Olha, a premiação aqui é boa porque é para ter o melhor. Perfeito. Eu preciso estar agradecendo as pessoas que apostaram nesse projeto, né? Prefeitura de Camaçari, as empresas privadas que nós precisávamos dessa união, o Esporte Mais que abraçou essa causa. Principalmente, eu preciso parabenizar a Márcio Esporte Mais, ao prefeito Elinaldo, a Secretaria de Esporte, né, Cecé de Abreu, porque colocou as pessoas, eu não falo só por mim, colocou as pessoas com o perfil certo na modalidade correta. Né? Eu falo isso da gente ter um grande campeão em Camaçari, que é o Ed, e está aí no futebol, e a gente vê as pessoas envolvidas, Sara no vôlei, né? A gente vê Danilo no baleado, no karatê. Então a gente vê as pessoas de Camaçari envolvidas com o esporte de Camaçari para Camaçari. Então, voltando à primeira Copa, é um projeto piloto, porque há muitos anos a gente não tinha o futsal. E quando eu falo assim, quando não tínhamos o futsal, ele sendo resgatado pela prefeitura, pelas entidades privadas, né? E nós tivemos esse ano, um projeto piloto, a gente veio conversando, agradecer a todos os dirigentes de clubes que abraçou essa causa, porque sem eles a gente não conseguia o êxito que foi. A arbitragem de Camaçari, que há muitos anos a gente não tem um trabalho de reciclagem, não tem um trabalho de cursos, e que a gente provocou isso, né? A gente está provocando justamente vir essas iniciativas para todos, né? Não só em premiação. Então a gente tem hoje 20 equipes que participaram da competição. Esse final de semana a gente chega às semifinais com 4 equipes, né? O Chelsea e o Santa Cruz da sede, e o Jauá e o Arembepe da Orla. Então isso foi importantíssimo, a gente envolver a Orla, porque há muito tempo que a gente sempre diz que a Orla não é Camaçari, e o projeto tinha essa proposta, tem essa proposta de ir para os bairros, né? Muita gente faz uma crítica até construtiva, mas é importante a gente dizer que a Cidade do Saber, ela é um instrumento bacana, mas a gente precisa, o projeto foi criado para o futebol, o futsal para todos, então a gente precisa ir nos bairros, porque lá a gente identifica e a gente passa o feedback para a administração, para a secretaria, quem quer que seja, de que lá precisa trocar lâmpada, que lá precisa ter uma trave de melhor qualidade, que lá precisa botar um cimento no piso, para que outras crianças possam estar, na verdade, fazendo um trabalho de futsal ou de qualquer outra modalidade de quadra lá, porque é isso que é importante, envolver nossas crianças, nossos adolescentes e os adultos também no esporte. É um segmento que precisa ser encarado como um instrumento, não falando de utopia, mas falando com sinceridade do coração, de que é um instrumento, é um processo transformador o esporte. E é dessa forma que o futsal hoje tem. Então, nós temos uma premiação de quase 10 mil reais em materiais, porque a gente acredita que só o dinheiro não resolve. A gente precisa deixar material, como bola, como polete, como material de jogo, para que ali estenda um trabalho. Então, a gente tem hoje premiação para primeiro colocado, segundo, terceiro, para melhor treinador, para o artilheiro, para o melhor goleiro. Então, a gente está tentando buscar em agregar a todos que fazem aquele trabalho do futsal em Camaçari. Então, a Copa Futsal, ela veio e agregou coisas extremamente positivas. Então, eu peço a vocês que, sexta-feira, em Arembepe, na volta do Rubalo, uma quadra pública, né? E a gente vai ter lá o primeiro jogo, Chelsea e Santa Cruz, o segundo jogo, Jauá e Arembepe. E a final a gente está trazendo para a sede, ainda definindo qual o bairro e local que a gente pode estar realizando esses jogos.
Então, essa competição foi fundamental, porque tinham jogos lá, tinham jogos aqui, né? Nesse pai bola, nessa troca. Então, agora a semifinal, e que vai ser muito importante, né? Porque a final está garantida, Sede versus Orla. Então, vai ter ali aquela disputa que é sempre saudável e a valorização, né? De ambos os lados aí, que todos fazem parte da cidade de Camaçari, né, Dilma? Verdade. Agora, o tempo aqui passa rápido, hein, Dilma? Nossa, passou voando. Um minutinho que a gente sentou aqui para bater esse papo e já são 12 horas e 44 minutos. Dilma, daqui a pouquinho tem aula, né? Boa. Continua, né? Continua o dia a dia, o trabalho aí do dia a dia. Eu queria pedir permissão a você. Sábado, nós temos lá no estádio, de 8 a meio-dia, uma atividade da Escolinha Arena 2 de Julho, vivenciando, né, uma Copa interna nossa, as finais vai ser lá, então compareçam lá para dar força para a gente, para nossas crianças, e dizendo que é dessa forma que a gente faz. Estamos trazendo alguns empresários para dar uma olhada nas nossas crianças, né, para que eles estejam no caminho mais curto para chegar aos clubes. Com certeza, essa valorização, né? Quem sabe ali um bom olheiro, dizer, olha, quero patrocinar esse garoto aqui, quero patrocinar esse atleta, porque potencial com certeza tem. Dilma, muito obrigada por ter vindo aqui, né? Parabenizar mais uma vez pela passagem do Dia dos Professores, também pelos títulos conquistados à frente, né, da Seleção Brasileira de Futsal Feminina e, claro, pelo seu trabalho diário aqui em Camaçari, na Arena 2 de Julho, na Cidade do Saber, e todos aqueles que passaram ali pelas mãos, né, de professora Dilma, com certeza não esquecem. Agora deixa o espaço aberto para você fazer as suas considerações, enfim, trazer aí os detalhes finais para o nosso público. Bom, eu queria agradecer de coração a Camaçari, a torcida, o respeito que eles têm, né, pelo meu trabalho, a confiança. Pedir também, né, me sigam lá na minha página, né, @MendesD7 ou @Vitória Camaçari F7. A gente sempre tem colocado nosso trabalho ali. Agradecer a Camaçari, né, por ter abraçado a nossa causa, e a vocês da imprensa, né, que sempre, não só como campeã mundial, mas sempre divulgando o nosso trabalho e o trabalho de outros professores, treinadores de Camaçari. Então, eu deixo aqui o meu abraço, e o meu carinho e respeito por todos vocês. Valeu, Dilma. As portas aqui estão sempre abertas para você. Obrigada também a você aí do outro lado que nos acompanhou, que comentou. Lembrando que daqui a pouquinho essa entrevista vai estar disponível aí no YouTube para você poder compartilhar. Se não assistiu ao vivo, mandar para os seus amigos, nos seus grupos, né? Porque, com certeza, essa homenagem a Dilma é fundamental, e quanto mais pessoas souberem do trabalho que ela realiza, né, as coisas tendem a melhorar. Então, um beijo, obrigada a todos pela audiência. Amanhã, quinta-feira, a gente volta para falar sobre o esporte de Camaçari, da Bahia, do Brasil, do mundo. Lembrando que o Vitória ontem empatou, né? Foi ali chorada, mas pelo menos um ponto fora de casa, apesar da má atuação. E hoje, quarta-feira, é dia de rodada pelo Campeonato Brasileiro, tem Bahia em campo. Então, amanhã a gente traz todos os detalhes para vocês, tá? Um beijo. Só queria ter o seu abraço